Então, vamos lá, compartilhando novamente. Aqui. E aí, então, a gente fala da última parte da condução de seiva bruta, que foi a teoria de Dixon, ou a teoria também chamada de coesão-tensão. Leva o nome de Dixon, porque o cara que descobriu, né? Dixon. O que acontece? Ele descobriu que a força gerada pela transpiração lá das folhas consegue puxar a água lá de baixo. Olha que doido. Mas, na verdade, a condução de seiva bruta, os três estão acontecendo. Capilaridade, pressão positiva de raiz, mas também a transpiração. Lá nas folhas, a gente vai falar sobre transpiração na próxima aula, mas eu já cheguei a comentar com vocês dos estômatos, que são aquelas células que ficam lá na epiderme, que parecem dois feijõezinhos, lembra? Que abria e fechava para ter troca de gases, mas também sair vapor de água. Então, pensa assim, aqui nessa imagem está mostrando a transpiração. Aqui tem o estômato, aí tem um espaço aqui. Olha como que pode acontecer. Vamos supor que eu abri o estômato. Aí, uma molécula de água na forma de vapor, ela vai sair. Mas lembra que as moléculas, umas estão aderidas às outras, por conta mesmo dessa propriedade de adesão, uma está ligada à outra? Se uma molécula sair, ela vai puxar a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e vai puxando a outra, e assim sucessivamente. Então, aqui você consegue ver que a água está saindo, mas olha, está tendo uma pressão. Aqui embaixo tem absorção na raiz, aí a capilaridade, a associação de coesão e adesão das moléculas de água, essa imagem aqui ficou boa, olha. Coesão por pontes de hidrogênio e adesão com a parede, né? Então, quando essas águas elas estão extremamente coesas, né? Uma molécula está ligada à outra e elas estão ligadas com a parede do vaso, ela vai conseguindo subir, vai conseguindo subir. E aí, por conta da transpiração, você tem essa puxada, né, de água ao longo da planta que pode ter muitos metros de altura. Então, essa força da transpiração é super importante, foi descoberta por causa dessa teoria chamada de coesão e tensão. A folha perde água. Se a folha perde água, olha o que pode acontecer também. A folha perdeu a água. Então, aumenta a concentração de solutos ali, né? Porque se você perdeu água, fica tipo super concentrado de sais e tal nas células ali ao redor. É aquelas células que perderam água, por elas terem muitos sais, muitos solutos, elas vão puxar água de células vizinhas, porque lembra que a água não aguenta ver um lugar concentrado, ela vai ali para diluir. Então, ela absorve a água das células vizinhas e aí essa célula vizinha que perdeu água, agora ela ficou super concentrada de soluto. Ela vai absorver das células vizinhas. E isso daí é uma cascata, né? Isso acontece ao longo da planta. Então, a folha perde água. Onde perdeu água, aumenta a concentração de solutos. Então, a gente fala que aumenta a pressão osmótica. Essa célula, né, que ficou com muito soluto, vai absorver a água das células vizinhas por osmose e essas também absorvem água até dos vasos lenhosos, tá? Que eu estou falando ali do xilema, porque precisa repor a água que foi perdida. Então, a água vai saindo de um lugar e vai indo para o outro, vai de um lugar e vai indo para o outro, isso tudo por conta da transpiração. Por isso que você acaba conseguindo puxar aquilo assim. Então, cria uma diferença de pressão entre os vasos e a água é forçada a se deslocar. Então, transpiração, capilaridade, pressão positiva de raiz, os três explicam a condução de seiva bruta. Alguém tem alguma dúvida nisso da transpiração? Vocês entenderam isso? Que uma célula ela perde água, ela fica com muito soluto e ela vai roubar a água da célula do lado. Essa célula do lado agora ficou com muito soluto, pressão osmótica alta. Então ela acaba roubando a água da outra célula. Isso vai de acordo com. E ela acaba roubando a água, não é roubando, né? A gente fala roubando, mas é o transporte, a osmose, né? A água vai acabar indo de um lugar onde tem maior concentração de água para um lugar onde tem menor. E aí acaba pegando a água ali do xilema. Então, aqui está mostrando o gradiente de potencial hídrico ao longo aqui até chegar lá em cima. Isso já caiu no Enem várias vezes, isso cai em prova pra caramba. E essa imagem parecida com essa aqui já botaram no Enem.
Ó, outra imagem para ver melhor. Absorção radicular, olha a água, chegou no xilema. Por propriedade de coesão e adesão, está subindo aqui pelo vaso do xilema. Chegou aqui na folha, transpiração, faz o vapor de água sair. Deixa eu ver que alguém mandou alguma mensagem. A soma dos três faz com que a seiva elaborada consiga chegar, sim, a uma árvore muito alta, sim, mas a principal força que faz o transporte de seiva bruta é a transpiração. A transpiração que explica muito mais a condução da seiva. Só que, além da transpiração, ainda tem capilaridade e pressão positiva de raiz. Mas esses aí só não chega nem a 1 metro de altura. Então, a principal condução de seiva bruta, transpiração. Tá? Então, árvores muito gigantes conseguem levar água e sais minerais para todos os lados por conta, principalmente, da transpiração. Okay? Agora, falando da condução de seiva elaborada. Pensa assim, seiva elaborada são produtos da fotossíntese. Vai produzir, sei lá, frutose, vai produzir açúcar, vai produzir sacarose, enfim, glicose, vai produzir açúcar. Onde que produz açúcar, que é nas folhas principalmente, vai ficar super concentrado de açúcar, né? O local onde tem menor concentração dessas substâncias é onde principalmente não faz fotossíntese, que são nas raízes. Novamente, por questão de diferença de gradiente de concentração, você vai ter uma distribuição desse açúcar ao longo da planta. Então, a folha que está super concentrada, olha o que vai acontecer. Na folha, a gente está mostrando aqui, ó, seiva bruta está em azul claro, seiva elaborada está mostrando a setinha verde aqui, e glicose são esses pontinhos. Pô, aqui tem muita glicose na folha. Essa glicose ela vai começar a passar para o floema, só que aqui está super concentrado. Isso consegue puxar a água do xilema para cá, para que a água dilua essa alta concentração de glicose. Aí você cria um fluxo, né? Então vai descendo aqui. O floema vai descendo. Ah, mas tem água no floema? Tem só até a nível de condução, porque a glicose sozinha não conseguiria ir de um tubo só a glicose ela ir descendo. Você tem que ter algo para criar um fluxo, né? Então a água é puxada aqui, principalmente por conta do gradiente de concentração, ela vem por osmose do xilema. Aí ela vai descendo aqui, o floema vai descendo com a glicose, e a glicose vai entrando em outras partes que você tem menos concentração, tipo a raiz. E aquela água que estava aqui, ela consegue ser reabsorvida para o xilema novamente. Quem descobriu isso, eu sei que tem 4 nomes a condição de seiva elaborada. Eu não vou lembrar dos 4 agora, eu acho. É a teoria de massa de Mint, do deslocamento. Eu vou ver quais são os 4 nomes, que eu não lembro agora de cabeça. São 4 possíveis nomes para essa teoria. Mas essa teoria aqui do transporte de massa de Mint, ou teoria de Mint, ele que descobriu, esse cara, ele viu como que era isso, como que ele fez. Pegou 2 copos com água e aqui tem tipo uma membrana semipermeável, que permite somente a passagem de água. Nesse primeiro balão aqui tinha muita glicose, então estava altamente concentrado. A água, que não aguenta ver um lugar concentrado, ela entrou para diluir isso. Nisso que ela entrou, você tem um fluxo aqui de líquido, né? A água vai subindo pelo tubo aqui, vai subindo e vai levando junto com ela a glicose. E isso chega até no outro tubo, que tinha pouca concentração de açúcar e foi receber esse açúcar depois. Isso daqui, e esse tubo 4 aqui, está fazendo a conexão da água dessa parte 2 para a parte 1. Se eu fosse colocar o nome para cada parte aqui, ó, é isso que estava acontecendo. Você tinha muito mais glicose nesse, a água entrou, você tem um transporte aqui de substâncias que vai chegar até aqui embaixo, onde tem pouca glicose. E depois essa água pode voltar para cá. Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que esse local onde tinha muita glicose, a gente associa que é a folha. Esse local que tinha pouca glicose e recebe depois são as raízes. Quem transportou a glicose até chegar na raiz é o floema, os vasos liberianos. E depois a água que veio junto com a glicose aqui vai voltar pelo xilema. Então, vasos lenhosos.
Então, por osmose, é basicamente isso mesmo que acontece. Olha, isso aqui tem uma outra imagem. Corte da folha. Aí tem um aumento da concentração de açúcar no floema, causa a entrada de água vinda do xilema. Então, olha aqui o movimento da água e o movimento do floema, né? Então, lembra que a xilema sobe, né? Xilema sobe. Então, a água está subindo, só que, pô, tá tão concentrado aqui dentro do floema que essa água, ela passa para cá. E aí você tem um fluxo que vai chegar até ali na raiz e onde vai ser consumido, né? Tem o local onde é produzido, que é a fonte, e o local onde vai ser consumido é chamado de dreno. Ok? Eu acho que até... Peraí, deixa eu ver. Só um negócio. Com vocês. Cadê? Isso mesmo. Pensei que tinha falado ao contrário. A fonte é onde é produzido, o dreno é onde vai ter área de consumo. Então, a raiz, por exemplo, é uma região de dreno. Alguém tem alguma dúvida na condução de seiva elaborada nesse experimento aqui? Muita questão mostra exatamente esse experimento. E pergunta para você. Vê se alguém tem aí, ó. A glicose, a água entrou para diluir, floema levou, a glicose até um local onde não tinha muito e depois a água volta para o xilema. Ok? Isso aqui é uma outra imagem ainda mostrando, tá? Como que é a condução, como que a condição de seiva elaborada precisa da água que vem da seiva bruta, mas essa água volta depois. Ok? Aí aqui eu coloquei sobre o anel de Malpighi de novo, porque no livro é agora que estava falando disso com vocês. Lembra do anel de Malpighi, é quando você tem um corte, a remoção de anel da casca, só que aí você retira o floema. Lembra que a associação, quando a gente fala de eudicotiledôneas, né? Você vai achar floema do lado de fora e xilema para o lado de dentro. Lembra, para não esquecer isso, lembra que o F no alfabeto vem antes do X. Então, floema vem antes do xilema. O floema, se você faz um corte e você retira, a planta não morre de imediato, mas depois de algumas semanas você vai ver um acúmulo de seiva elaborada em cima desse corte. Porque o floema que foi produzido aqui em cima, ele vai descer, eles não vai conseguir passar para a raiz, porque você interrompeu a passagem aqui. Então você tem um acúmulo de açúcar aqui, por isso que fica gordinho. Depois de um tempo a planta vai morrer, porque falta floema chegar aqui nas raízes, então não tem glicose chegando na raiz, a raiz ela vai morrer por falta de nutriente, né? Então, mas isso não é rápido não, mas é uma morte bem dolorosa para a planta, né? Só que falamos que a galera fazia isso num galho, porque a quantidade de açúcar que for produzida aqui, quando ela for descer, ela não vai conseguir passar para o caule principal. Então, ela fica retida aqui. Isso faz com que o fruto seja maior e mais doce. E a planta não vai morrer, não, porque o floema do resto dela consegue levar aquela quantidade de açúcar até a raiz. Então, isso era uma outra forma de fazer com que os frutos tenham um maior desenvolvimento. Alguma dúvida, galera? Até aqui? Não, tá suave. Porque a gente vai fazer exercício só dessa parte, ainda vai faltar falar sobre transpiração, mas a gente vai falar de transpiração só na próxima aula. Ok? Então, vamos começar aqui, ó. Só perguntar, vocês não estão com o livro 4 ainda, estão? Já, ainda não, já, né? Livro 3 e 4 já. Ah, você já... Ah, é que é junto, né? Verdade. Então, ó, isso é na página 8, capítulo 12. Aqui faltou colocar que é bio 2, tá? Livro 4. Então, essa primeira questão, ó, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Macronutrientes são aqueles nutrientes utilizados em grandes quantidades pelas plantas para um desenvolvimento adequado. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Eu acho que isso está certo. Eu acho que está certo. Está certo. Aí 2, são macronutrientes: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio.
Acho que tá certo. Tá Tá certo. certo também. Micronutrientes são aqueles nutrientes utilizados em quantidades muito pequenas, Sim. certo? São micronutrientes: ferro, manganês, boro, zinco, cobre. Esse daqui é um que eu não conhecia, eu ia até perguntar para o Zé, eu não sabia nem falar o nome dele. Peraí. Molibdênio. Vocês já ouviram falar desse negócio? Não. Muito doido. Olha Nunca só, na ouvi página falar. 3, vocês vão achar a função de cada um desses nutrientes na planta. Obviamente que eu não vou cobrar isso, tá? Mas alguns vocês sabem, tem que saber com certeza. Tipo, nitrogênio ajuda a formar proteína, ajuda a formar DNA. Quando a gente fala de fósforo, pô, o ATP precisa de fósforo. Enfim, tem alguns que já são mais comuns que a gente já ouviu falar. Mas esse MO, eu acho, eu vou até perguntar para o Zé se é um elemento químico novo, porque eu não lembro de ter estudado ele. Molibdênio, necessário para a fixação de nitrogênio e redução do nitrato. Muito doido, vou perguntar para o Zé isso. Cloro e cobalto, né? CO é cobalto, não é? Isso, cobalto. São micronutrientes esses? São. E Yes. 5, as angiospermas podem completar seu ciclo de vida de semente a semente apenas com os macronutrientes? Sabemos que não. Então, seria a Falso. letra B. Ok. Aí a questão B do... não, professora, letra B. Então, B. Ah, tá. B. Escutei D. Ah, tá. Olha só, a próxima questão, a imagem dela é grande, eu dividi em slides, tá? Então, ó, os elementos minerais vitais para a planta estão no solo em solução. Os nutrientes entram em contato com as raízes, sendo absorvidos de forma iônica. A água é absorvida do solo pelas raízes através da região dos pelos absorventes ou zona pilífera. A água e os sais minerais juntos compõem a seiva mineral ou seiva bruta. Analise as figuras 1 e 2 representadas. Aí que tem A, B, mostrando tal. Chegou até aqui no meio, aí as estrias de Caspari aqui, o xilema aqui no meio, o floema está em azul. Pá. Aí está mostrando essa imagem aqui, ó, taxa de absorção de água, distância a partir do ápice radicular. Quanto mais distante, menor a absorção. A gente consegue visualizar isso, né? Então, quanto menos distante, você tem uma maior absorção de água. Quanto mais distante, depois fica aquela coisa fixa. Considerando as figuras e a absorção de água e sais minerais pela planta, é correto afirmar que, na via A, a água passa de célula para célula através dos plasmodesmos, constituindo a via apoplástica descontínua. Ó, a via A aqui. A Acho que é falso. plasmodesmo é qual? É simplasto ou apoplasto? Simplasto. Simplasto. Apoplasto, eu estou dizendo o espaço entre as células, tá? Então já estaria errada. B. Na via B, a água passa pelos espaços intercelulares sem atravessar a membrana plasmática das células até chegar à endoderme, sendo denominada via simplástica? Certo ou errado? Vou voltar aqui, ó. É falso. É falso porque é a via apoplástica, não é a simplástica, tá? Ó, a B aqui. C. A água absorvida pela via B alcança livremente o xilema ou lenho? Ela chega aqui de boa? Ou tem algo que atrapalha ela? Tem algo que atrapalha. Que são as estrias de Caspari, tá? A distância que vai de 40 milímetros a 80 milímetros do ápice da raiz corresponde à zona pilífera? Vocês acham que poderia ser? Poderia ser. Eu também acho que poderia ser, né? Porque a zona pilífera é um local onde você tem maior taxa de absorção. E a água do solo penetra nas células dos pelos radiculares, cuja concentração é menor que a da solução do solo, e as células radiculares são mais concentradas que as células da região cortical. Aqui, ó, gente, a água entrando nas células dos pelos, a concentração é maior, tá?
Tá. Se for concentração de água, é menor sim, tá? Aqui é porque eu acho que ele está falando de água, cuja concentração é menor que a solução do solo. Se for concentração de água, sim. E as células radiculares são mais concentradas que as células da região cortical. A região cortical é o meio. Não, tá? Tá errado. São menos concentradas. Você vai ter muito mais aqui dentro. Então, o que seria certo seria a letra D mesmo, de 40 milímetros a 80 milímetros, você está tendo uma maior taxa de Peraí, absorção de por água. que letra aí tá errada, professor? Não entendi muito bem. Olha, Por que letra aí tá errada? a água do solo penetra nas células dos pelos radiculares, cuja concentração é menor que a da solução do solo. Aqui eu estava pensando que era concentração de soluto, mas se for concentração de água, realmente as células ali dos pelos radiculares, elas vão ter menos água do que o solo, por isso que a água entra. E as células radiculares são mais concentradas que as células da região cortical. Aqui a gente estaria errado, porque aqui na região do córtex você vai ter muita água, tá? Você tem até um certo tipo de transporte aqui, vai passando, mas quando chega aqui no meio, você tem muita água, só que essa água ela não consegue voltar, né? A planta ela não bota água para fora pela raiz. A água aqui de dentro ela vai subir, ela vai sair lá em cima na transpiração. Mas se você fosse considerar, é porque essa concentração aqui, eu acho que estava falando de água mesmo. Mas se fosse considerar a concentração da solução no total, em relação a sais, os pelos radiculares, aqui as células ali da raiz, vão ter muito mais sais minerais, por isso que a água acaba entrando. Então, eu só fiquei confusa nessa concentração aqui, se estava falando da água ou do total. Se for do total da solução, leva em consideração os sais também. Isso que eu preciso dar uma olhadinha. Eu comento com Outra você dúvida. na semana que vem. Mas... Ali, na, fala. ali nessa imagem, o tipo A é o transcelular ou não? Não, tá. Aqui dá. Então, É. tá aparecendo. Aqui seria apoplástico. Aqui tá parecendo que a água tá passando por dentro entre o plasmodesmo. Tá vendo um espacinho aqui? Mas não sei, né? Aqui tá passando, aqui não tá passando o plasmodesmo. Aqui eu acho que seria o transcelular, sim. Mas não sei se... Lembra que eu falei para você que em algumas questões não vai mostrar o transcelular, vai mostrar o transcelular junto com o simplasto. Então, acho que aqui nesse caso, ok, seria o transcelular, mas eu acho que nessa questão está considerando o A como simplasto. Porque algumas vão mostrar que a água e os sais minerais vão estar passando por dentro do citoplasma e pelos plasmodesmos. Aí estaria considerando tudo isso como simplasto. Ok? Aí, Ok, olha, professor, obrigado. nada. A número 5. Nossa, eu tô numa fome. Não tomei café da manhã ainda. Ó, número 5 aqui. Eu coloquei mais algumas também. A lavoura arrozeira da planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização de água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido como seca fisiológica, caracterizado pelo aumento da salinidade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que as das células das raízes da planta, impedindo assim que a água seja absorvida. Aumento da salinidade em que o solo atinge um nível muito baixo de água e as plantas não têm força de sucção para absorver a água. Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la. Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas e não têm força de sudação para superá-la. Qual que vocês marcariam? Seca fisiológica está associada com o que aí? Ainda mais no exemplo que ele deu.
No enunciado ele falou, comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação. Então, o solo está com muitos sais. O que isso pode causar? Aumento da salinidade? É aumento da salinidade. Aí a gente ficaria entre a A e a B e a D. Então, aumento da salinidade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que Letra a A, das células, ou que o solo atinge um nível muito baixo de água, ou que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, suor, né? Ela transpira, não tendo força de sucção para superá-la. Qual que vocês marcariam aí? Tô entre A e D. Tô entre A e D. Eu também tô entre A e D. Olha só, o certo seria a letra A. O que está errado aqui? Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação. Gente, se tá muito salgado, vamos falar assim de uma forma mais drúxula. Se está muito salgado ali no solo, se a planta perder água, é muito pior para ela. Então, a planta não tem muita sudação quando você tem um caso desse. A planta ela não vai transpirar, ela não vai perder muita água. Senão, ela vai estar ferrando com ela mesma. Então, a planta tem muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la, não, ela não tem muita sudação. Então, seria a letra A. A água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes, impedindo que a água seja absorvida, até porque, por conta do gradiente de concentração, o solo vai ter muito mais sal do que as células. Então, teoricamente, como é que a planta vai conseguir puxar água? A água é um transporte que ele é passivo, ele não gasta energia. Se ela tivesse que puxar água, nesse momento, ela iria estar puxando água, gastando energia, o que não acontece. Então, ela não consegue puxar. Ok? Então, gente, olha só. A gente continua na próxima aula aqui, que aí a gente termina de fazer os exercícios e vocês podem pegar os exercícios do livro para resolver, vocês vão ver que está dividido entre xilema e floema, condução. Quando termina falando sobre a condução do xilema, tem exercícios. Aí fala sobre o floema e transpiração e tem exercício também, mas tem muito mais exercício de transpiração do que condução de seiva elaborada. Mas vocês podem pegar para fazer já, porque é bom que a gente tira dúvida na semana que vem, ok? Então, bom feriado aí, feliz Dia dos Namorados para quem tem. Fiquem em casa, curtam um Zoom, para um jantar a dois no Zoom. Sem encontrar, hein, galera? Isolamento social.